Seja bem-vindo a mais um Pod de Direita, o podcast do Movimento Direita Jaboatão. Estou aqui eu, Luiz, com nosso amigo Williams e nossa convidada de hoje, Mila. Se apresenta aí, Mila, para o pessoal te conhecer. Pois é, gente, feliz demais por estar aqui, honrada, grata pelo convite, né? Eu acho que falarmos de direita, falarmos de Jaboatão está no meu coração e a gente tem que estar nessa luta todos os dias mesmo. Eu sou Mila, né, casada com Geiber, tenho dois filhos, Gabriel e Matheus, tenho 35 anos e milito principalmente na questão do combate às drogas desde os meus 16 anos. Então foi nesse tema que eu conheci a questão social, a questão política e fui me aprofundando tanto o trabalho, né, do que eu me identifiquei, né. Então eu dizia que eu tinha posso dizer assim, que eu era agraciada. Eu fazia porque amava, fazia, era remunerada, mas porque principalmente era aquela questão do sangue, do coração pulsar, da missão mesmo de vida. Então, aos 16 anos eu comecei a trabalhar num projeto social que chama Sara Vida, trabalho com recuperação de usuários de drogas. E a partir daí fui candidata a vereadora 2 vezes aqui em Jaboatão. Fui para a Prefeitura do Recife, passei 2 anos lá como gerente geral na política de drogas também, do município do Recife. E depois passei 2 anos e meio à frente da Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas do Estado. E aí onde a gente desenvolveu também muitas ações, principalmente com o foco no público juvenil, para a questão da redução dos índices de CVLI, né, que são as mortes violentas letais intencionais. Então esse é um pouco da minha história, do que a gente veio Esse projeto Sara desenvolvendo. Vida é aqui de Jaboatão, é de Recife, é de Pernambuco, como é? Ele é de Pernambuco, né? Tem uma sede no Recife, mas nós temos também um braço aqui em Jaboatão, tem um braço em Vitória, tem um braço em Paulista. Então, fora algumas outras parcerias que a gente desenvolve também. Então, a gente atende o público do estado inteiro, mas a gente tem alguns braços onde a gente faz a parte tanto da triagem, do acompanhamento, como também do internamento. Entendi. E hoje Mila está aqui, pessoal, para falar do tema Mulheres na Política. E hoje nosso amigo Williams vai começar fazendo a primeira pergunta. Simbora. Pessoal, bom podcast pra gente. Hoje a gente tá aqui com nossa amiga Mila e uma entrevistada de peso hoje, né, no podcast. E a gente tem uma pergunta para você, Mila. Como você vê a participação das mulheres no espaço político hoje, em Jaboatão e no Brasil? Ixi, bem complicado, viu? Porque assim, graças a Deus hoje vem melhorando bastante, né? Isso é fato de que a gente vê uma participação mais efetiva das mulheres cada vez mais, mulheres se posicionando, que a gente também não via nem essa possibilidade das mulheres se posicionarem realmente na questão da política, de ter voz e ter vez, né? Então hoje nós temos deputadas, mas quando a gente, e tantos outros cargos, e principalmente em outros municípios, a gente vê, por exemplo, no Recife, né, tem um número maior da participação feminina. Mas quando a gente fala realmente restringindo a Jaboatão, hoje nós temos uma única vereadora, né, na casa. Sim. A gente sabe que historicamente, eu sempre falo assim, que a gente vê Jaboatão ainda muito como essa questão mais fechada, né, para o público feminino. Eu acredito muito, né, nessa possibilidade de abrir realmente esse espaço, de melhorar bastante. Agora a gente conseguiu, né, eleger uma governadora no nosso estado, e isso eu acredito que vai mudar muito, vai Tá abrir empolgada com muitas ela? portas. Tô bastante empolgada. Eu tenho assim acompanhado de perto, tenho visto um trabalho assim sendo feito com excelência, com muito amor, com muita motivação, e eu acho que é uma característica muito feminina, que é a questão do coração, sabe, daquela. Eu até falei um pouquinho isso no começo, que apesar de trabalhar por amor, na verdade, nem trabalhar por amor, na verdade, pela questão também da necessidade de estar trabalhando, de estar envolvendo, mas o que me movia mais, sempre me moveu mais em tudo que eu faço, é realmente aquela paixão, aquela dedicação, é o amor, é a missão, sabe? Na veia, o sangue pulsando realmente. E eu tenho visto muito isso em Raquel. A gente tem observado aí as andanças dela, que ela tem feito a prestação de contas, contato também com algumas pessoas muito próximas, e a palavra de ordem é sempre essa, é a atenção às pessoas, é o cuidado com as pessoas, é ver realmente a necessidade do povo, é chegar onde o Estado ainda não chegou, é chegar onde disseram que muitas vezes é impossível,
né? Eu, como secretária, também tive a oportunidade de chegar em muitos espaços que diziam assim, olha, aqui a política não chega, a política pública não funciona, não vai acontecer, porque outros já tentaram e não aconteceram. Eu disse, não, a gente vai chegar e a gente vai tentar até dar certo, porque uma hora tem que dar certo. A política pública é soberana, né? A política pública, né? Não na política eleitoral. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu muito êxito mesmo, fazendo trabalhos em locais assim locais com grandes índices de violência que há muito tempo não se tinha uma ação social. Mas através do projeto, né? Através do projeto, aí eu já estou trazendo para o projeto que quando eu desenvolvia como secretária. Então, assim, por essa determinação, que eu vejo muito isso na mulher, né? A mulher tem essa garra, não sei se é porque a gente tem essa essência de mãe, de cuidado. Na verdade, a mulher ela é mais cuidadosa, né? Ela tem uma sensibilidade que é diferente, né? Cada ser tem uma particularidade, lógico, não vou igualar, todas as mulheres não vão pensar, não vão agir da mesma forma, mas eu acredito muito nessa sensibilidade feminina, e eu tenho visto muito isso em Raquel, e aí, voltando, né, para Jaboatão, a gente precisa muito difundir essa questão que mulher pode sim conquistar espaços públicos de poder, conquistar espaços não só que a gente vê em algumas secretarias, mas você vê ainda muito pouco, não tem a equidade, né? Então é necessário a gente começar a galgar esses espaços, a alcançar e chegar forte mesmo. Tu tem uma visão para isso, para essa diferença entre homem e mulher na política? Do porquê? Sim, do porquê. Eu acho que é por causa da história mesmo, né? Da raiz da política sempre foi homem, sempre foi aquela coisa que só homem podia, desde a questão que o voto feminino era proibido, né? Então, sim. Daí a gente vem quebrando muitas barreiras e conquistando muitos espaços que antes a mulher não podia, nem até mesmo no espaço, vamos colocar no espaço de trabalho, né? E a mulher não conseguia chegar. Hoje ela vem avançando, já avançou muito. Mas na política em si ainda tem muito aquela coisa coronelismo, garrei a língua, e que dificulta muito ainda. E Jaboatão, ela vem muito dessa essência de engenho, né, dessa coisa assim. Pernambuco todo foi quase um engenho gigante, né? Exatamente. Jaboatão, a gente tem, né, o engenho Jaboatão formado. Então, assim, a gente vê muito essa questão ainda e a gente precisa quebrar isso, sabe? Mostrar que a mulher, olha, tem capacidade sim, pode sim, vai ajudar sim o nosso município. Eu acredito muito nisso. Você vê como direita ou esquerda nesse lado aí da política? Jesus, não tem como não ser direita até a raiz, até o tutano. E a questão das mulheres de direita, porque agora o segundo parlamentar mais votado aqui para deputado federal foi Clarissa Tesse, né? Primeiro foi André Ferreira, segundo Clarissa Tesse, que foi uma mulher que defendeu a direita com unhas e dentes. Defendeu e vem defendendo, né? E não... Já vinha defendendo já há bastante tempo e não arregou agora nas eleições. Sim, e acabou sendo a mais votada. Exatamente. A mulher mais votada no estado, né? Sim. E para uma mulher de direita é mais difícil ainda do que... Foram várias quebras de paradigmas. O espaço na política é difícil para a mulher. E para a mulher de direita é mais difícil ainda, né? Isso, porque a gente está construindo ainda, né? Para a sociedade que é o espaço dos políticos de direita, né? Na verdade, a gente falava direita e esquerda, mas era uma coisa tão aqui, né? Tão longe. A gente vê realmente esse direita e esquerda, essa divisão, quem é, quem não é, quem na se verdade, posiciona. o povo ele estava mais acostumado com os políticos de esquerda, né? Exatamente. Parecia que era uma coisa natural, né? Era aquilo ali mesmo e todo mundo era... Não tinha esse posicionamento tão forte. Com o Bolsonaro é que a gente viu que realmente o negócio acendeu e criou-se realmente dois lados, né? Criou direita, quem é de direita, direita mesmo, quem é de esquerda, esquerda. E as pessoas vêm se posicionando assim, vêm entendendo também dessa forma. Porque antes se falava, mas não se tinha um posicionamento forte. É aquele negócio, você falava que era, mas não sabia o que era, né? Não sabia nem o que agora as pessoas estão sabendo o que era mais. Quem eram os políticos que estavam em qual lado, né? Hoje se tem realmente isso muito definido. E espero que continue também, porque muitos representantes foram eleitos como representantes principalmente da direita, mas como a gente viu na eleição, na gestão passada, né? Muitos pularam do barco. 2018, né? Muitos pularam do barco no meio do caminho e espero que quem desta vez
chegou lá por ser direita, que se mantenha, por favor, né? Não é, aliás, nem favor. Não é nem favor, né? É nem obrigação. Favor. É obrigação, é ser leal àquilo que ele propôs, e é caráter, àquilo que né? ele falou. É questão de caráter. Porque E a gente tá aqui de olho, viu? Quando é eleito, você é escolhido por aquelas pessoas que acham que você representa ela. Aí chega lá, para você representar elas, você vai representar outros que não votaram em você. Exatamente. Então Isso, você foi totalmente desleal, né? E se interrompendo um pouco nossa entrevistada, hoje a gente até divulgou algumas notas em relação à votação dos deputados estaduais aqui no nosso estado, que pra gente, né, foi uma surpresa alguns nomes, a gente não vai estar citando o nome, né, a gente só quer parabenizar a deputada, que ainda é deputada estadual, Clarissa Tessio, por ter votado contra, né? Esse é o posicionamento que o político de direita ele tem que ter. A gente não... Se o político de direita ele é eleito realmente para fazer a diferença, então ele tem que fazer a diferença. E lógico que um erro não vai apagar, né, a história de um político de direita que vem lutando, que vem defendendo nossas pautas e valores. Só que a gente está aqui para cobrar, né? A gente apoiou, a gente fez campanha, a gente levantou o nome de muita gente e a gente está aqui para cobrar. Mesmo se a gente não tivesse feito campanha para essas pessoas, mas por essas pessoas estarem usando a tag direita para se elegerem, então a gente pega no pé. Porque ou é de direita, ou é melhor dizer, não, eu sou do centrão. Porque que vai não pra onde agrada tiver nem ganhando, tu, né? nem tu, agrada todo mundo ao mesmo tempo, e depois que tá eleito, Tá bom. né? Então, se para... cuidem aí, por favor, porque a gente tá aqui para cobrar. E como o assunto é mulheres na política, essa daí já tá fazendo diferença, né? É. Foi a única de direita que votou contra os auxílios aí, que somando dão mais de 12 mil reais de auxílio para os deputados agora, e foi a única de direita que votou contra. Além de estar representando bem as mulheres, está representando bem a direita. Isso. Sim. E aí, no... Clarissa é uma guerreira mesmo, a gente acompanha, né, também o trabalho dela há muito tempo, e a gente vê os posicionamentos. Eu até, desculpa, voltando um pouquinho, quando a gente falava sobre ela... Aqui é podcast, pode voltar, ir pra frente, pode tudo. A gente vê realmente, porque eu acredito que essa votação dela tenha sido pelo posicionamento, claro, por ser mulher também é um ponto a favor, e também pelo posicionamento dela o tempo inteiro, né, durante o mandato dela, né, de sempre se colocar realmente como uma oposição, mas não oposição por oposição, né, uma oposição que realmente tem pauta e que lutou bastante, acredito que ela vai continuar. É porque, na verdade, o que a gente vê é que alguns políticos, eles só querem ser de direita no período eleitoral, né? E aí quando passa o período eleitoral, esquecem, faz uma coisa aqui, uma coisa ali, mais, e aí a gente tá aqui para cobrar. A gente tá aqui para bater palmas, mas também tá aqui para cobrar. Na verdade, os políticos, eles querem surfar na onda. Né? Então, quem estava na crista da onda, quem a gente sabia que estava na frente das pesquisas, né, de fato e de direito, era Bolsonaro, então ficou bonito também ser direita, né? Se eu saísse candidato, eu teria uma foto com um homem, se eu saísse candidato. Pois é, eu podia até não ter sido mudar até o nome, ia ser William Bolsonaro. Colocava a nossa bandeira, nosso manto nas costas, colocava a camisa do Brasil e dizia, sou direita. Mas o ser direita não é isso, né? São muitas pautas. E a gente quer chamar a atenção, Mila, também para uma situação. Eleições municipais já estão se aproximando, né? 2024, próximo ano. Então, assim, prestem muita atenção nos candidatos que vocês vão estar votando. Que se dizem de direita, porque tem que ver história. É verdade. Tem que ver se luta, se levanta pauta há muito tempo. Conselho Tutelar. A gente sabe que o Conselho Tutelar é a base da nossa política. Verdade. São as pessoas que trabalham com as nossas crianças, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muitas vezes ele é negligenciado completamente. Não faz, em vez de fazer um serviço, faz um desserviço para a comunidade. E a população também não tem o conhecimento do que é o Conselho Tutelar, infelizmente. Eu fui candidato e é muito difícil você tirar uma pessoa de dentro de casa para ir votar no Conselho Tutelar. As pessoas não vão votar em Conselho Tutelar. Para que é isso? Não Mas tem quando perde a guarda não é do filho, corre o Conselho. Exatamente. E aí tantas outras coisas que o Conselho Tutelar poderia estar ali, né, fazendo o trabalho dele, fazendo o serviço, e aí é representado por uma pessoa, porque o conselheiro tutelar ele é o representante mais de perto mesmo da comunidade. Depois é o vereador. Aquele e assim, está lá dentro mesmo, né? Exatamente.
geralmente mora, né, naquela Isso. localidade. E até um recado, você tocou num ponto importante, Mila. Por quê? Porque a direita, ela tem que entrar em todas as instituições possíveis. Todas as instâncias, todos os Isso. mandatos. Então, eleição do Conselho Concordo. Tutelar vem aí, é esse ano, né? Se Deus permitir, a gente vai estar participando desse pleito novamente. Muito bom. E a gente tem que estar colocando representantes que vá defender De fato, também lá defendam. dentro nossas ideologias, né? Porque Sim. não adianta você pegar um conselheiro de esquerda, você bota o Conselho Tutelar todo dentro de esquerda e vai estar defendendo, em vez de lutar contra as políticas do não às drogas, vai estar lutando, Pró-drogas. né, pró-drogas. Aí não dá, né? Ou então fecha o olho e deixa passar. Eu achei uma coisa até Não incrível. pode. Tem um amigo meu conselheiro, que ele é de esquerda, e ele comemorou a derrota do nosso presidente Bolsonaro, né? E eu disse a ele, rapaz, vamos lá. Tu diz ser pela criança e adolescente, mas tu tá votando no cara que é a favor da legalização das drogas. O que acaba com a juventude, tu tá votando nesse cara. E aí? Tu tá votando no cara que é a favor do aborto, onde a Constituição diz que a vida ela tem que ser concedida, né, desde o começo, é preservada desde o começo. Então, fica difícil. É incoerência, né? Mas, enfim, a gente tem que colocar nas instituições representantes de direita também. E Todas mais, as instituições. É nem a droga, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, porque a droga pega um jovem, mas ele também pega um pai de família, né, que é pai de filhos e não consegue criar seus filhos e começa a implantar uma história, em vez de ser uma história de sucesso, uma história de luta, de trabalho, de um pai trabalhador, de um pai, né, começa a plantar uma história de um pai que está ali, que entrou no mundo das drogas e que se definhou e que muitas vezes o filho vai copiar porque é o que ele tem de exemplo. Isso. Ou então vai lutar contra, mas luta contra o pai, contra a própria sociedade, assim, é muito complicado, né? A droga, ela realmente é devastadora, devastadora. Eu falo muito isso para os meus filhos e para os jovens que eu tenho contato na questão da prevenção. A droga é legal? É muito massa. Por que usam droga? Se não fosse bom, Ninguém usava, ninguém né? usava. Porém, o efeito dela é devastador. Verdade. Né? Eu falo muito, eu cito sempre um versículo da Bíblia, né, que diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E a droga, você vê isso, ela destrói sonhos, ela mata pessoas, ela destrói famílias, ela E ainda acaba tem outro com versículo, né, que se encaixa aí, que todas as coisas lhe convém. todas as coisas lhe que são são lícitas, lícitas, mas nem tudo lhe convém. Isso. Né? Então tem coisas que para mim me convém, mas não convém a você, não convém a ele. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Aproveitando essa pauta aí das drogas que nós já entramos, recentemente, eu não sei se foi final do ano passado ou se foi início desse ano, agora aqui em Pernambuco foi aprovado para que a maconha seja usada para fins medicinais. E Isso. você, como trabalha aí já há um tempo com as questões das drogas, isso aí seria bom ou ruim? Olha, a maconha ela tem um efeito muito importante realmente na questão medicinal. É questão do autismo, E é? Para tem- pessoas com tem- autismo? Não, acredito. Tem, Epilepsia, né? eu vou ficar devendo exatamente porque eu prefiro pecar por não falar do que entrar, porque é muito delicado, Certo. né, essa questão do que pode ser usado. Porém, tem muitas evidências científicas de fato, né, da eficácia da utilização. Agora tem que ter todo um cuidado, tem que ter todo um parâmetro, tem que ter toda uma questão, né, da Médica, uma né? regulamentação Isso. médica. Então o que foi colocado agora é para a pessoa cultivar a planta dentro de casa. Isso é legal. Então você vai ali, como você hoje tem uma hortelã. Então o que foi legalizado agora foi O plantio. Esse, não é nem que foi legalizado, né? Essa questão que foi colocada na LEP é a questão do plantio, que a pessoa pode plantar dentro de casa para consumir. Só que aí a gente sabe que, infelizmente, muitos se utilizam, né, desse recurso como subterfúgio para fazer, né, a utilização mesmo da maconha como um cigarro, como tantas outras. Entendi, então foi para plantar e cultivar e não para usar. Isso, porque o uso ele já tem medicação da Anvisa, já tem toda uma liberação. Mas aqui o que foi colocado em discussão em Pernambuco é para realmente o cultivo da planta em casa. Entendi. Então, assim, isso aí a gente critica, né? Como questão da militância na política de drogas, a gente critica totalmente, porque a gente sabe que vai desandar. Vai desandar o negócio. Não foi o objetivo, às vezes não é bem isso, né? Tá dando carne a gato, né? É mais ou menos isso. É E a pronto. gente sabe que a direita, como você disse que é de direita, nós sabemos que a direita é contra cotas.
E recentemente, ano passado, 2022, foi aprovada uma lei dando 30% do fundo partidário do partido ter que aplicar em candidatura para mulheres. Você Sim. acha que isso, de alguma forma, ajuda a questão das mulheres ou atrapalha na questão da Olha, inclusão das mulheres na política? como incentivo seria um atrativo, vamos dizer assim. Mas eu não acho, nunca aconteceu, né? Já tem um fundo específico de mulher, já tem algum tempo já que já funciona um fundo específico de mulher. E a gente vê que muitas vezes é um fundo maquiado, é um fundo onde se colocam as mulheres no partido. Muita laranja, Só, né? muita laranja, só para realmente cumprir a cota. Isso. Né? Então a gente vê que é usado mais da forma negativa do que da forma positiva. Então, eu acho que a gente vai ter que experimentar, ver se com essa mudança, como é que vai ficar, como é que vai se comportar. Mas eu não. Você acha que surtiu algum efeito já nessa eleição agora? Não. Para deputado, senador? Não, eu não. Acho que não. Pra mim, assim, na minha opinião, não. Só para quem estiver ouvindo, a lei foi uma emenda constitucional 117, originária da PEC 1821. Para quem quiser procurar em casa, fica à vontade e manda aí nos comentários se você é a favor ou não dessa cota. Eu vou dar minha opinião. Daí, Williams. 30%. Eu acho pouco. Tem que ser mais. Deveria ser 50%. São direitos iguais? A gente Um luta. incentivo, né? Se Luta por direitos funcionar. iguais. Se funcionasse, o certo seria funcionar. É. E deveria, na verdade, deveria ser 50%. As vagas elas deveriam ser 50% para homem e 50% para mulher. E aí, Mas não é Vê se- vaga. A questão aí não é vaga, é a questão Os do partidos recurso. destinar 30% do fundo partidário. É do fundo partidário. tá falando do fundão. Agora, o que acontece também é que E de muitas 70% vezes... vai para os homens. Só que Não, muitas fica vezes... livre. Se quiser ir para mais mulheres, também Também pode. pode ir. Mas é obrigado, Mas é obrigado, a dar 30%. 30% Pelo para menos candidatura de mulheres. 30% vai para as mulheres. Agora, o que acontece muito também é a questão da escolha, né? A carta marcada. Não, essa daqui tem um futuro, essa aqui tem mais possibilidade de chegar, então essa aqui Isso. recebe incentivo. Enquanto os outros só servem de cauda, né? E fica agonizando por uma mínima No ajuda. caso, o fundão ele não é dividido De Igual. forma Por igual, igual, né? não. Ainda tem essa situação, né? Ainda tem isso. Então, assim, é complicado. Continua sendo... É um igual desigual, é uma equidade... Porque né, dentro que dessa não lei, é. dentro dessa lei deveria vir também que deveria ser obrigada a destinação igual para todas as mulheres, né? Exatamente. Aí talvez... Para ser uma disputa melhor, né? Exatamente. Mas até agora não é. Então, assim, tem essa questão que as mulheres servem de cauda para os homens dentro dos partidos. Essa é a verdade, que é, né, falando que é cauda, né? A gente está nesse traquejo político, a gente entende bem. Mas a cauda é aquela... Quantas pessoas não já receberam ligação? Williams, não estou citando você específico, estou usando como exemplo. Você está lá à frente do Direita Jaboatão, você tem um grupo bom, você é um ótimo candidato, excelente candidato, você tem um Tome trabalho 100 mil. social. Tome 100 mil nada, venha para o nosso partido. Porque aqui a gente vai lhe dar legenda, aqui a gente vai lhe dar estrutura, a gente vai lhe dar toda a parte gráfica. É assim, na época de formar chapa para candidaturas, é sempre dessa forma. Quem tem realmente um destaque, não é qualquer pessoa, mas quem tem um destaque na sociedade, muitas vezes os pastores, por estarem à frente de igrejas, por estarem, né, à frente das comunidades e tal, sempre são cooptados. Então, assim, olha, você vai conseguir, você vai chegar, venha para o nosso partido. Só que qual é o objetivo muitas vezes? É trazer as pessoas para o partido, para que essas pessoas possam ajudar aqueles que realmente tenham mais possibilidades de se eleger. É questão do coeficiente do partido, né? Para chegar à legenda, o coeficiente do partido, né? Isso, mas aí o que eu quero dizer, porque muitas vezes assim, as pessoas são ludibriadas no sentido de que oferecem mundos e fundos e quando a pessoa chega no partido não tem nada. Só tem um número da chapa para a pessoa se candidatar. Às vezes chega um papelzinho para dizer assim, ó, toma aí, como se diz, um melzinho na chupeta para você ficar calado. E tem alguns partidos que não são honestos nesse sentido, entende? Então, tem outros que não, já são honestos e dizem, olha, a gente está precisando de você, você pode dar uma votação, porque, de fato, como é que é composto o coeficiente, né, do partido? É composto
pela quantidade de votos que aquele partido tem. Sim. Então você tem 300, eu tenho 200, Luiz tem 1.500, aí vai compondo para ver quem é que realmente consegue chegar, e acontece muito, como a gente viu nessa campanha, pessoas que tiveram muito mais votos do que quem entrou de fato, mas o partido em si não atingiu o coeficiente necessário para fazer nenhum. Teve um deputado em São Paulo que teve 100 mil votos e não entrou. E não entrou. Então, aqui também aconteceu. Tiveram partidos que tiveram uma votação muito expressiva, pessoas que tiveram uma votação expressiva, mas que ele foi o único do partido que teve. O outro, eu não me lembro exatamente. É de você passar uma semana, um mês, um ano Teve sem um que dormir, teve, né? eu acho que 60 mil votos. Eu não me lembro exatamente o partido nem o nome dele. Mas eu acredito que foi isso. Teve 60 mil votos e o segundo colocado teve 1.300. Ele não entrou. Ele teve voto Pra mais ser do que eleito. quem foi eleito, mas o partido não fez o coeficiente necessário, então não chegou. Então é isso que a gente fala, voltando, né, que eu estava falando. As pessoas muitas vezes são cooptadas para entrar no partido, para ser cauda, para servir de apoio para outros chegarem. Pra juntar os votos necessários, né? Exatamente. É ilegal? Não. É necessário. Porque se não tiver, é o que aconteceu. Esse cara teve 60 mil votos, mas ele não chegou porque o segundo colocado ficou muito atrás. Então os outros do partido, consequentemente, também. Mas é a questão de ser sincero, de ser honesto, de ser real. Olha, a gente tá precisando de você, venha dar uma força pra gente. Aí você vai ciente do que vai acontecer. Isso. E não enganar, né? enganar. Ainda tem aquela situação de que também nos outros partidos, um teve um bocado de voto e arrastou o resto, que teve um pouquinho Exatamente. e o outro lá não acontece. conseguiu. Acontece. E aí, Williams, faz a pergunta pra ela aí. Vamos lá, pessoal. Hoje tem café, né? Cafezinho. Rapaz, tá Tava chegando. empolgado no Desde que eu cafezinho. cheguei aqui, eu tô já esperando esfriar. O Desde que eu negócio cheguei tá assim, melhorando. No primeiro podcast estava eu e o Williams aqui, tinha nem água. No segundo já teve água, agora tem água e café. O negócio tá melhorando. boa, Tava empolgado no cafezinho aqui e acabei esquecendo do podcast. tá vendo? Vamos embora. Mas conversar também é bom, né? Como você diz, uma prosazinha. Isso aqui, o nosso podcast, ele é muito assim, né? É extrovertido. A gente fala de coisa séria, mas a gente brinca um pouquinho também. Mila, você se considera feminista De direita é Sim. difícil. ou não? Não, Por quê? não sou feminina, sou do sexo feminino. Acredito que eu né, honro esse, né, o sexo que Deus me deu, Deus me concebeu. Honra a sua genética, né? Mas o feminismo a gente sabe que infelizmente ele veio para Destruir a mente de muita mulher. destruir a mente de muitas mulheres. E de muitos homens também, né? Na verdade, Lá no da trabalho tem sociedade, alguns né? homens feministas. É um negócio complicado, né? Mas a gente sabe que são muitas bandeiras levantadas que eles colocam, principalmente a bandeira maior do feminismo que a gente vê é a questão da igualdade, né? E aí quando você vê que igualdade é essa, né? A gente sabe que eu acredito muito no conceito de equidade, né? Equidade é você dar, não é o mesmo direito para todas as pessoas, mas é considerando a sua especificidade, o seu direito, Isso, a quem é capacidade. você, a sua capacidade, eu vou te dar condições para você chegar. Isso. Né? E No caso, a capacidade técnica, né? Porque todos nós temos capacidade, né? Homem e mulher. Lógico, Mas aí vem a capacidade Com técnica. certeza. Eu não posso pegar nosso amigo Luiz Pega pra ser ele. técnico de futebol porque ele é homem. Tipo não. assim, né? Não, meu amigo Luiz é homem, eu vou botar ele pra ser técnico do meu time porque ele é homem. E também Não, a eu vou própria- colocar ele pra ser técnico porque ele é técnico. Exatamente. Mas aí que tá, né? Exatamente. E até a própria condição física também. A gente estava aqui, antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre a questão da sua deficiência, né, Sim. Williams? E a gente não adianta, eu não posso te colocar numa profissão que você não vai conseguir exercer, eu não posso, você em casa, você não consegue exercer certas coisas que talvez Luiz consiga exercer. Então é natural, se em casa a gente tem limitações, no trabalho a gente tem limitações, por que na sociedade a gente tem que ser o super-homem, a super-mulher para fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso e do jeito que eu acho que é correto? Né? Enquanto a gente vê a pauta do feminismo, eu vejo muito mais como uma destruidora de famílias, né? Elas querem realmente, o feminismo, o movimento em si, quer destruir a família, né? Quer colocar como muitas vezes que a mulher não precisa ser mãe, a mulher não quer ser mãe, não seja. Ok, se você não quer, se você não tem vocação, se você não tem chamado, não quer ser, não seja porque você não quer, mas não porque você é imposta, não porque você está no movimento e você não pode ser, entende? Porque a mulher ela não tem que constituir família, por quê? Né? E através do feminismo que veio a questão de legalizar o aborto, né? Exatamente, aí a gente vê
né, o que o presidente, né, do Brasil atual, Fez antes de ontem, né? antes de ontem, a questão de tirar, né, Tirou o Brasil o da relação de Brasil da países contra o relação. aborto. Exatamente. Então a gente mais uma incoerência, né? Mais uma coisa que ele falou que não era a favor, ele fazendo, né, o que ele não diz, mas é uma. E você é evangélica? Eu sou evangélica. Eu sou E evangélica. essa questão toca muito na questão da religião também, né? Também. Da fé da pessoa. Porque Também. se você é cristão, você é contra o aborto. E a gente viu nessas últimas eleições muitos cristãos fazendo L e agora tá aí Exatamente. o Brasil indo por esse caminho. E a gente vê, infelizmente, a gente tem visto, né, pessoas que são evangélicas. Eu até falo assim, não é porque, me entenda, não é porque eu sou evangélica que eu vou fazer ou deixar de fazer algo, mas é porque eu acredito naquilo. Não é por causa, vocês estão me entendendo? Não é por causa porque eu tenho uma religião, não é porque, meu Deus, deixa eu me fazer entender. Não é porque alguém disse, não é porque é porque eu entendo que tem que ser assim. É porque eu sei, tá intrínseco no cristão. Né? Nós como cristãos, nós escolhemos a Cristo. E quem era Cristo? Quais são os exemplos que ele deixou pra gente? Então, seguir a Cristo não é porque a igreja diz que tem que ser daquele jeito, não é porque a religião, não é porque a minha igreja especificamente diz que eu tenho que ser daquela forma que eu sou. Mas é porque eu escolhi, né, seguir a Cristo. E como eu escolhi seguir a Cristo, a gente vê que ele defende a família, ele defende a vida. Né? A primeira instituição criada por Deus foi a É a família. família. Né? Você E aí vê vem, que e aí vem a incoerência também, outra, né, da esquerda, né? Chamaram o nosso presidente Bolsonaro de genocida, mas quem matam vida são eles, né? Exatamente. E são muitas incoerências nesse sentido. Muitas. É a questão de dar liberdade tomando, dando um aprisionamento, voltando para a questão das drogas. Legalização das drogas é porque te dá liberdade de escolha, te dá liberdade de uso. E se você se aprisiona naquele uso? Né? Você se aprisiona e se afunda cada vez mais e eles não te dão a opção de sair. Isso. Porque foi extinta, uma das primeiras ações foi extinta a Secretaria de Políticas Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Pelo atual governo, Pelo atual já foi governo, extinta, já né? foi extinta. E assim, estava fazendo um trabalho excepcional. Excepcional. Política de saúde mental não existe bem feita nem no nosso estado. Em Jaboatão é pra lá de precária. E muito, muito pouco ainda no Brasil. Quem começou a fazer, quem começou realmente a restaurar o processo da política de atendimento, de cuidado, de atenção à saúde mental foi o governo Bolsonaro. E a primeira coisa que ele fez foi acabar com essa secretaria. Então, você vê que tudo aquilo que realmente gera vida, que gera possibilidades da pessoa ter escolha, são as coisas que são extintas, são as coisas que são acabadas. Então, é muito incoerente os discursos deles, a vida inteira é dessa forma. O William me falou Pra de genocídio. Para completar, desculpa aí, Luiz, interromper. Não pode interromper, pô, é podcast, já A disse. CNBB, que é o Conselho Nacional, né? Conferência Bispos Nacional do dos Brasil. Bispos do Brasil, eles divulgaram uma nota em repúdio, no caso aí, a iniciativa do governo federal em sair do acordo contra o aborto. Só que fica aquela pergunta, por que vocês não se posicionaram antes? Porque sabiam que esse governo iria fazer isso. Né? E aí vocês, como instituição cristã, é católica, né? Mas é cristã, então vocês deveriam ter se posicionado antes para que seus fiéis, né? Os fiéis da Igreja Católica, que a gente sabe que tiveram foram 7 milhões de votos, 7 milhões de votos de cristãos que foram para esse governo aí. Então foram 7 milhões de votos que, se a gente reverter, hoje nosso presidente Bolsonaro estaria reeleito. Então a gente hoje paga um preço, né? Alto. Da omissão de alguns, né? Da omissão de alguns que está divulgando nota hoje, mas poderia ter divulgado antes, no período eleitoral. E eu pesquisei aqui também você falou e eu lembrei. O Williams falou sobre a questão do genocídio. Uma matéria do Pleno News, onde eles dizem que o aborto foi a maior causa de morte em 2019. Então tem maior genocídio do que esse?
E o aborto mata milhões. Acho que eu tava até dando uma pesquisada. Foram milhões de. Aqui diz que em 2019 foram cerca entre 40 e 50 milhões de abortos. Matas. E de Covid, morreram quantas pessoas? Não, são mortes, né? Mas Lógico. aqui 607, acho que foram 700 mil mortes aqui no país. Não chegou a 1 milhão. Você pega no mundo 50 milhões de seres que não vieram à vida. O que é Que genocídio? não vieram ao mundo, né? Já estavam que com a não vida. vieram ao Questão, mundo. né, a O questão que é genocídio? É A questão é por que dar o título de genocida a alguém por causa de uma política e não dar por causa de outra, né? isso. Uma é direito, a outra é genocídio. Tá errado. Mas vamos embora. Falando sobre a questão deixa eu ver aqui, das mulheres na política. Essa questão de quando você elege uma parlamentar mulher, você acha que isso vai melhorar a política? Na questão de quanto mais mulheres estiverem lá, melhor será a política? Ou não? Eu acredito porque a nossa Acredita sociedade... que sim ou que não? Que sim. Porque a nossa sociedade ela é feita... Mas não é... Aí eu volto, que é a mesma questão que eu estava falando, tentei fazer explicar, não sei se todo mundo entendeu. Da questão da religião. É porque a nossa sociedade ela é feita de homens e mulheres. Quando se tem só um lado do pensamento, quando se tem só um lado de Café? posicionamento, quando se tem só um lado de quem faz, que é nesse caso quem participa da política, vai ficar faltando, vai ficar defasado do outro lado. Então, nós vemos que hoje muitas casas, muitas famílias são administradas por mulheres. E por que não essas mulheres não podem estar no poder, na instância de poder da política? Então, é como eu falava no começo, em relação a Raquel, em relação à própria mulher mesmo na política. Mas aí também eu chamo a atenção, tem que ser mulher qualificada, né? Claro, aí Não adianta só ser onde mulher, tá. que entra também, Não, né? não, é por isso que eu estou Isso. falando em relação à participação da mulher, como é positivo, porque a mulher ela está na sociedade, não tem essa distinção. Isso. E é isso que muitas vezes a esquerda faz. A esquerda, quando ela faz uma política para minorias, uma política para que Bolsonaro ele acabou com isso e juntou realmente o povo. Não existe a mulher A, B, C, D, E, F. Mulher é mulher e ela precisa de políticas, de acesso a políticas. Então, como o homem, então você vai dividindo as pessoas e a sociedade em subclasses, em caixinhas, em caixinhas, em A caixinhas. esquerda gosta de fazer isso, né? Exatamente. E tem hora que ninguém dá conta, não vai conseguir dar conta de dar conta de tudo, porque cada hora nasce um gênero diferente. Você vê na questão da LGBT, LGBTQIA+, e já estão querendo implementar outros. daqui a pouco é Z, né? LGBT. Mas não vai ter mais letra, vai ser Z, 1, 2, 3. Vai ser, LG. acho que vai ser mais vezes, né? Para ir multiplicando. Vai entrar os números também. A adição só tá pouco, vai ser mais e a multiplicação. É complicado. Então, assim, a participação da mulher, ela tem essa... Aí entra a questão da sensibilidade feminina, da especificidade da mulher. E a mulher competente, a mulher que tem também um trabalho de destaque, que pode fazer algo pela sociedade, quando ela entrar, claro que ela vai desenvolver um bom trabalho. Agora, a mulher que não se posiciona, a mulher que fica calada, a mulher que tá ali porque o marido colocou, porque ele tem o voto e a mulher vai ser a sombra dele para fazer o que ele quer, para ser o voto dele, para ele poder ganhar propina, para fazer tudo que a gente infelizmente vê, ou seja a esposa, seja a filha, seja... Porque vai ser um fantoche, né? Infelizmente a gente vê muito isso na política. Eu não falo em relação, aqui vou até abrir esse parêntese, em relação à política que tem realmente, eu posso falar, pronto, da minha casa. Tem meu cunhado, é deputado estadual, minha irmã, ela é vereadora da cidade do Recife. Pode citar o nome, viu? Pastor Cleiton Colles, deputado estadual, missionária Michele Colles, vereadora do Recife. Eu acredito muito no trabalho deles, eles têm um trabalho realmente reconhecido, de fato eles trabalham. Então não é a questão que é marido e mulher, não é isso. Eles têm um caminho na política que são pensamentos iguais, pensamentos, né, que estão ali lutando, como vereadora, né, uma na Câmara Municipal do Recife, o outro na Alep. Mas se juntam essas forças e graças a Deus pela presença deles ali para defender realmente a direita, né, há muito tempo, desde o pastor Cleiton já tem, acho que já vai no 5º mandato, se eu não me engano, se eu não estou enganada.
ou sexto. Eita, Jesus, agora bagunçou a cabeça. Pastor Cleiton, responde aí nos comentários qual é. Ajuda aí, meu Deus, ele vai falar mais Mila. Mas ele tem uma atuação muito forte, né? Então, assim, muitas leis já foram criadas, mais de 50 leis do Estado hoje em vigor no Estado de Pernambuco foram do pastor Cleiton Collins. A mesma coisa de Michele. Leis gerais ou nessa questão? Leis sancionadas pelo governador. Não, tô falando assim. Em gerais, em várias áreas, tanto na política de drogas como na questão da defesa da família, várias linhas. Entendi. Da saúde, educação, tem várias linhas de leis. E Michele também se destaca como a vereadora mais atuante da cidade do Recife. Né? A missionária Michele, ela tem um trabalho também de mais de 95 leis sancionadas na cidade do Recife. Então, foi assim, por pouquinho que ela não foi eleita deputada federal. Aí, meu Deus do céu, o negócio ia ser quente, viu, ali em Brasília. Quantos votos, mais ou menos? Vamos continuar Sabe orando. dizer? O partido não fez o coeficiente, não, mas ela teve 40 mil votos, não é isso? Teve 40 mil 40 votos. mil votos. Ela ficou com a primeira suplência. Essa era a primeira suplente Isso. do partido. Então, assim, eu tô falando isso porque, olha, voltando, mas não é porque tá voltando não, viu, Luiz? É porque a gente tá indo, não é porque o povo Mas não vamos se embora, perder. né? Que a O povo gente se pode ir perder. voltar. Aí a gente vê, então, não é a questão que eu tô falando aqui, não é da questão da política da família, porque tem gente que critica isso. Ah, você botou sua mulher, não sei o quê. Se a pessoa for entrar para trabalhar, vá, meu filho. Sim, sim. Quanto mais força, melhor. Sim. Né? Então, vá-se embora. Eu estou citando o exemplo deles como realmente, eu acredito que é um caso exitoso na política. Né? Ele lá na LEP trabalhando bastante, ela na Câmara do Recife trabalhando também. São dois trabalhadores de fato que exercem o papel deles na política. E que bom, né, por isso. Muitas leis, inclusive essa da questão da legalização? Do plantio da maconha, né, para a questão do uso medicinal. O pastor Cleiton Eu foi só o quero primeiro dizer a legalização. levantar. Foi o primeiro a levantar e questionou, embarreirou e teve problema e arrumou ali, ó, tentou de um lado, tentou do Eu outro. vi essa notícia aqui que ele votou contra. Exatamente. E ele foi quem levantou para poder dizer, olha, gente, isso aqui não pode passar. Chamou um colega, chamou outro, vamos tentar. Só que, infelizmente, venceram. Foi no ano passado, né? Foi no ano passado. E aí, mas ela já vinha tramitando já né? de tempos. Aí parou, aí foi para outra comissão, e aí o pastor Cleiton sempre acompanhando ela ali, e muitas outras leis que não aconteceram hoje, que não existem no Estado, foi porque realmente ele teve essa atuação, como no Recife também, Michele. Então, assim, eu acredito muito nisso. Se é da família, mas existe o voto, e se é um voto de confiança, porque sabe que eles têm um trabalho sério, e vão fazer, e como mostraram que fazem, ótimo. Agora, voltando de novo, quando coloca, eu vou colocar meu filho, porque eu sei que meu filho vai votar junto comigo, e aí, em vez de eu negociar um voto, eu vou negociar 2. É assim, infelizmente. Né? Então, vou colocar fulaninho, porque ele vai preencher o espaço, então eu vou ter mais força na política. Aí eu não acredito nessa política, Sim, porque sim. aí passa a ser um fantoche realmente na política. E aí não é. Para mim, política Tem que entrar para fazer tem diferença, que entrar né? para fazer. A política pública é poderosíssima. Né? A política pública transforma sim. A política pública, quando chega de forma efetiva, ela transforma a vida das pessoas. Né? Mas também quando ela chega só para enfeitar, para poder florear a coisa. Infelizmente, aqui no nosso município, a gente não tem assim uma política pública como a gente queria, né? Infelizmente. A gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para construir. Isso, incentivar que faça melhor. A gente justamente. Eu ia até um cafezinho. Justamente. Vamos embora. E para criticar também. Só que é aquela situação, a gente não critica a pessoa, gente critica o político. As atitudes, algumas ações. Eu concordo contigo em algumas coisas, em outras não. Então, o que você faz de bom, parabéns, vamos lá, vamos embora, tô junto. O que você não faz, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não dá pra mim. Inclusive, sobre isso... que seja um mau caráter realmente, que aí você não quer estar junto hora nenhuma. Inclusive, sobre isso, nós recebemos algumas críticas essa semana por conta disso, porque nós somos um movimento independente, nós não temos nenhum político por trás que está aqui financiando o que acontece, nós andamos com as nossas pernas, então isso faz com que nós tenhamos autonomia para criticar e para aplaudir, como o Williams falou. Sim. E essa votação que a gente falou no início dos auxílios, um político que recebe mais de 10 mil reais por mês, ele precisa de auxílio. 30, né?
Não. Passou a receber 30. Foi? Aprovou o aumento no salário, passou a receber 30. E aí foram aprovar os auxílios de 12 mil reais. Que vai pra 42 mil. 42 mil. Então, uma pessoa que... Porque assim, cidadão... a gente sabe que... Vamos lá, né? A gente não vai ser hipócrita. É bom. E tem muitos políticos que precisam porque pegam esse dinheiro e revertem em ações sociais. Só que a necessidade do momento hoje não é para isso. Então a gente está criticando hoje o momento que a gente vive. Então a gente não deveria estar votando criação de auxílio para político. A gente deveria estar votando criação de auxílio para a população. E pra quem precisa, né? Justamente. Porque se uma pessoa, um cidadão que trabalha e ganha seu salário mínimo, ele tem ali um vale alimentação de 300 reais, a passagem do salário mínimo, ele sobrevive, e um político ganha 30 mil reais, não consegue, precisa de auxílio saúde para poder pagar o plano de saúde dele, que ele não consegue pagar com o salário dele, de 30 mil reais. A gente precisa avançar, né? Em muitas áreas ainda. Isso. Muitas. E aí a gente tava recebendo crítica porque a gente... A gente tá recebendo. Ainda eu, tá, eu né? me coloquei na situação de vocês hoje, viu, Williams? Eu Por tava quê? pensando nisso, refletindo. Eu disse, olha, para você se manter ali, nessa posição de poder, não é julgar e nem apontar. Vocês falaram muito bem em relação a isso. Eu acho que é realmente nessa situação de poder elogiar, como também poder criticar. Não é fácil. Não. É um peso árduo, né? É um peso... É um lugar caro de se conquistar. Isso. Porque é muito fácil você receber ajuda. Né? A gente tá aqui fazendo um podcast, a gente tá numa estrutura. A gente precisa, para estar aqui, precisa ter o combustível para chegar, precisa ter o espaço. A gente tá aqui no ar-condicionado, a gente tem café, a gente tem bolacha, tem água. Olha a xícara, que chiqueza, gente. Meu Deus. Tudo isso é custo. Isso. E né? deixar bem lembrado assim, isso é tudo movimento. Pois é. Né? Tudo movimento. Poderia ter algum político ajudando a gente? Sim. De direita, claro, não tem problema. Mas hoje o movimento anda com as próprias pernas. Eu acho E a gente gosta dessa independência. Quer dizer, vocês não vão apoiar nenhum político? Não, lógico que a gente quer apoiar, só que é aquela situação. Todo político que a gente apoiar, ou até os que a gente não apoiar, se errar, a gente vai estar criticando. Sim, Foi como nesse caso do auxílio. A gente não é cabresto de político. Né? A gente é um movimento que a gente está ali, que a gente está aqui para defender a nossa ideologia. Ou a gente realmente muda a política, ou a gente para de demagogia. A política muda a gente. Eu acho que assim, o político ele tem que política não apoiar. muda ninguém não, meu amigo. Mostra quem é, né? Mostra quem é. O político precisa apoiar o movimento, porque ele tem que entender que é um movimento, de fato, legal, que precisa existir. E a gente falava um pouco sobre isso, que eu vou entrar um pouquinho aí, se eu puder, né? Pode ficar à vontade, pode falar o que você E a gente quiser. estava falando um pouquinho no Zap mais cedo, Williams, porque o político ele vai entrar porque ele entende que o movimento de direita, né, de direita, no caso a gente aqui, o Direita Jaboatão é um movimento sério, é um movimento capaz de impulsionar políticas, de impulsionar culturas, de mudar, de trazer transformação, e ele vai apoiar por isso, não é porque ele não vai pagar um apoio, ele não vai pagar para ter o voto, para ter o aplauso. Né? Infelizmente a mídia funciona muito dessa forma. Você vê que a gente viu isso. A mídia vai indo. Quando começa a criticar muito, pode observar, quando começa a criticar muito e depois começa, não é bem assim, é menos um pouquinho, fulano até que é legal, isso, começa né? a aplaudir. Por quê? Né? Então não são verdade. todos que são assim, Isso. não é todo jornalista, não é toda a mídia, acredito sim na mídia séria também, mas infelizmente em todos os espaços, seja na igreja, seja onde for, tem o joio e o trigo. Né? Tem o bom e o ruim, tem o que se veste de bom e tem o que de fato é bom. Sim. Aí nós fomos criticados porque estávamos criticando os políticos de direita que votaram a favor disso daí, do auxílio. Um alvê do querer. E páginas de direita criticando a gente, dizendo que a gente não podia falar mal dos políticos de direita. Aí a gente vai. Gente, quando errar, fazer o quê? Não é falar mal, Luiz. É dizer que vocês não concordam. Isso, né? Na verdade, não é falar mal, é a crítica construtiva. Tem que ter crítica muito construtiva. cuidado. A gente precisa, quando a gente fala, a gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é o Instagram. Faço parte, não sei se você que está aí assistindo a gente já faz parte do grupo. A gente tem um grupo, né? Não sei se eu posso abrir para todo mundo. Eu sei que eu tô no grupo. Eu tô lá e não saio, não. Só para quem é de direita. Se filtrar, eu desculpo. Se chegar a melancia, bota para correr. A gente corta a melancia. O suco, bota para correr. Mas não quero tomar suco, não. Tô fora. Isso aí vai fazer. Vai dar infecção intestinal. Beleza.
Então a gente tá nesse grupo e a gente, né, fomenta muitos debates. Tem gente que chora, tem gente que se aperreia, tem gente que se alegra ali no grupo. A gente tá ali junto tentando construir realmente, né, algo diferente. E aí o que a gente falava hoje no Zap, Williams, que eu tentava falar um pouco, a gente falava, Luiz, também socializando para você, é essa questão da importância da gente mudar a cultura. Né? E a gente fala assim, a gente vai mudar o futuro. Como é que muda o futuro? É hoje. Mudando o presente. Né? Não tem jeito. Tem que plantar hoje para colher mais tarde, né? Exatamente. Quando for deixa eu ver aqui uma data, dia 31 de março eu começo. E quem passou por aqui, talvez eu tenha contato com você uma única vez na minha vida. E se eu não plantar uma sementinha aqui, vai se perder. Isso. Eu falava muito isso na campanha, a gente não perde oportunidade nenhuma, pelo amor de Deus. Eu me lembro que eu estava na fila do posto, da loja de conveniência do posto, eu e meu esposo, e a gente falando, né? Só que a gente tava de praguinha, todo parafernado, né? No segundo turno. E aí um rapaz que, aí a gente vem também julgando, né? Um pouco, né? Mas aparentemente parecia ser Um esquerdista. Um esquerdista. É Lito, é Lito. Só que, Abraço, Lito. de fato, ele estava indeciso. E a gente tava falando, além de estar todo, né, cheio de braguinha, de tudo, a gente falava sobre política e tudo, e aí ele se virou assim, fez, vocês vão votar em Bolsonaro? A gente, com certeza, chega, o povo parou assim e olhou. Com certeza, mas por quê? E aí a gente começou a falar, defender, na hora eu tava com o celular, que eu tava sempre salvando coisas importantes para mostrar, e aí eu mostrei para ele algumas coisas, ele fez estudinho mesmo, fez, é verdade, eu disse, é verdade, você pode procurar mais detalhes, mais informações, procure o Diário Oficial que não tem como errar. É onde a gente sempre fala, a gente procura fontes seguras, pelo amor de Deus, porque tem um bocado de coisa circulando que não é, né? Tem muito Informação, fake news, muito né? fake news. E aí ele disse, olha, não sei se ele votou, mas ele disse, eu vou votar em Bolsonaro acreditando no que vocês estão falando, mas vocês mudaram, eu estava indeciso, mas eu vou votar nele agora sim, porque eu acredito no que vocês estão falando. Então, assim, a gente precisa entender quem nós somos, onde a gente quer chegar e como a gente precisa traçar como a gente vai chegar. Então, seja em oportunidades que eu não sei o nome desse rapaz, na hora foi tão rápido que eu não peguei o nome dele, não sei nada sobre ele, então possivelmente eu não vou encontrar com ele novamente. Se eu encontrar, talvez eu não saiba nem quem é, infelizmente, porque foi muito rápido. Mas ali eu pude plantar uma semente. Então todos nós precisamos plantar o hoje. Porque hoje são as nossas crianças, a gente fala assim, a criança, o adolescente, ele é o futuro do nosso Brasil, é o nosso futuro. É o futuro, só que ele é presente também. Se a gente não cuidar da criança hoje, ele não vai ser nem adolescente. Verdade. Ele não vai se tornar um adulto responsável, ele não vai se tornar um adulto consciente. Não é fazer lavagem cerebral na cabeça de ninguém, mas é andar com as informações. Quando a gente tem posse das informações, quando as informações estão em nossas mãos, a gente faz uso disso da forma correta, né? A gente consegue trazer pessoas para o nosso lado. Então hoje a gente precisa mudar culturas. A gente falava aqui um pouco antes sobre a questão do quanto a esquerda está ainda enraizada na nossa cultura, enraizada no nosso... A gente nem sabia, nem discutia, nem falava sobre direita e esquerda. Verdade. Então era tudo tão natural. Olha como a gente vê hoje as atrocidades que a presidenta Dilma falava, só que isso não era divulgado nas redes sociais. Isso não era. Se fosse Bolsonaro mandando fazer a dança da mandioca, Estalcamento e saudar a mandioca. Dobramento, é tanta coisa que não dá nem para citar num podcast só. Tem que fazer uns 3 ou 5. Mas a mídia pegava as partes que ela falava direitinho, isso, legal, que estava certo, botava ali e pronto, aquilo ali virava manchete. Então, e nós éramos manipulados naturalmente. E hoje não, hoje a gente tem acesso à informação. Então a gente precisa sim plantar. Voltando para a gente de novo aqui, falando da mulher. A mulher é importante sim. A gente precisa tirar isso que só o homem pode fazer, ou que o homem que vai dar conta. Não é, mas não é porque é só a mulher também, não é. É porque a junção, a sociedade, como eu falava, a sociedade ela é feita de homens e mulheres. Por que só o homem ou só a mulher? Não é isso. Tem que ter espaço para todo mundo, né? É, exatamente. O feminismo, ele planta a igualdade, 50% para um lado, 50% para o outro, mas quando você vê, ele quer que também seja só a mulher. E aí bota as mulheres para fazer cada atrocidade. Meu Deus do céu, quem é que...
vamos dizer, em sã consciência, vai pro meio da rua para fazer, né, tanto vandalismo, para fazer tanta A coisa. passeata das vulgar, tanta vadias. coisa- Exatamente, que coisa sem sentido, vamos falar sério. Né? Mas por que essa exposição toda? Por que essa necessidade? Não é. Então você vê que existem muitas deturpações no que a gente vê, no que a gente escuta, e que às vezes são plantados, e a gente vê isso muito nas escolas. Né? Dentro das escolas são plantados como a mulher tem que se defender, a mulher tem que ter direito igual, então para isso a mulher tem que ser feminista. E a Ela gente não pode tá ser lá feminina, dentro. né? Não é Já feminista. tira o pode ser direito de mulher, escolha, né? Não pode ser nem mulher. Agora vocês viram que foi criado lá no Recife, como é que é, meu Deus do céu? Um negócio tão assim. Que é o banheiro. Como é? Não. É o centro de referência a pessoa pra pessoa que tem útero. Vocês viram isso? Não. Não? Depois eu vou mandar. São homens que se Pode- sentem É pra mulheres. pessoas que têm útero. Então, quer Não é dizer, mulher. não é mulher. É pra pessoa que tem útero. Se você tem útero, é aqui. Se você não tem, então é outro canto. Vê que Mas negócio quem sem tem outra lógica. mulher, né? Mas não pode dizer isso mais. É porque vai que Cada ela tem dia útero, mais. mas se sente homem. Entendeu? A Pode lógica. ser, é, né, exatamente. Essa E como jogada também tem homens que se sentem mulheres, então, mas não tem útero. tem útero. Aí não Ela pode se entrar. sentir ali. Amanhã eu vou me acordar. Agora, eu amanhã eu vou me perguntei. acordar me sentindo rico. Agora eu fiz uma pergunta. E quem fez. Como é que é? Meu Deus, até deu branco. Esterectomia, né, Flavinha? Ajuda aí, esterectomia. Quem tirou o útero, quem tirou toda a parte de reprodução, por quê? Por doenças e tudo. Aí deixou de ser mulher. E não vai ser atendido lá, não. Vai ser atendido aonde? Porque lá não vê só o útero. Porque se fosse um centro de ver útero, né? Se fosse, como tem o preventivo. Mas não é. É porque só para não colocar o nome mulher. Só. É bronca. Quando você começa. Ai, Jesus, é tanta coisa que eu até me perco nas complicado. palavras. A pessoa vai. E nessa questão, às vezes não. Se você analisar um pouquinho, a maioria do pensamento da esquerda é uma coisa que eu acho que é um doido pensando. É um doido pensando. Por quê? Porque você pega e... Só para deixar bem claro, tá? Ninguém aqui é contra a opção sexual de ninguém. Cada um vive sua vida do jeito que quiser. Com certeza. Mas aí você pega um homem que se sente mulher e dá espaço para esse homem que se sente mulher, onde deveria estar dando espaço para quem é realmente uma mulher. E aí? Que ideia é essa? Eu estou dando espaço para um homem que se sente mulher. Ele não é mulher. A genética não é feminina. Não Só tem se como sente. entender. E só se sente, não é. Então, assim, Porque também as pessoas falam assim, mas é o sistema reprodutor. eu que não é tenho diferente. dinheiro para advogado. Não é isso. Não é você, não é questão. Eu acho assim, não é questão de sentimento, não é questão do sistema reprodutor, não é isso. É porque mas E a questão do espaço aqui pra mulher mesmo. A gente tá falando de mulher na política. Não, mas... é difícil. Não. Como assim? O que é mulher? Não, meu mulher? amigo. Mulher que nasceu mulher. Não, se você for Ó, ver, tem- tenho certeza que se você for ver, tem espaço para um homem que se sente mulher aí. Não dentro tô falando dessa lei. nosso aqui. Ah, é tá, de você que era hoje. dentro da lei. Nosso espaço aqui do Ah, é, podcast, pra mulher tá? feminina. Mulher aí tem- nascida de é Deus e difícil. não do homem. Não, olha, também não dá certo essa explicação. É melhor, acho, deixa o povo acho que tá entendendo. Mas vamos lá. Aqui em Jabotão, como você já falou, só tem uma mulher que é vereadora dentre todos os parlamentares. Aí você pretende vir mais uma vez, candidata a vereadora? Quantos Vem. votos você teve, Mila? Nesse segundo? Nesse último pleito eu tive 1.070 votos. No primeiro eu tive 1.500, no segundo 1.070. E são quantos votos mais ou menos para se eleger aqui em Jabotão? Depende do coeficiente Depende do do partido. coeficiente da eleição. E aí a gente entende sim, como eu falei, entendo que a política ela é transformadora, entendo que a gente é capaz de exercer um trabalho significativo, que é importante a gente participar, pessoas sérias, pessoas honestas. Eu sei que está muito difícil, eu sei que todo mundo se diz que tem muita gente que diz que depois a gente descobre que não é, Oh. como tem muita gente que é melancia, né? É tudo de direita, depois a gente vê que não é. Mas Pra quem não entende o jargão, vulgo, né? O vulgo melancia, eita, é verde por fora e vermelho por Vermelho dentro, por né? dentro. Vermelho a gente sabe, né? Mas eu acredito que eu tenha a possibilidade, não é nem a possibilidade que eu ia falar, eu tenha um chamado mesmo, sabe, assim, de
de poder fazer parte, de poder estar na política e ter de fazer realmente a diferença. Eu sei que todo mundo fala isso, mas quando você vê, eu sempre falava muito isso. As pessoas, elas falam, eu vim para fazer a diferença. Só que quando você olha, ela está fazendo a mesma coisa que todos os outros. Tá fazendo diferença igual, não é diferente. Isso. Ou você é diferente ou você é igual. É igual falar, eu vou fazer o que é certo, fazendo errado, meu amigo. Ou você faz certo, ou você faz certo errado, não existe. Verdade. Ou você faz errado. Né? Então, eu sempre falei muito isso, assim, quando eu tinha a oportunidade de falar, inclusive na campanha também, porque você faz um discurso, você explana seus planos, o que você tem de projeto para a cidade, o que você entende para a cidade, para o desenvolvimento. E aí quando você termina, sempre tem um ou outro que está ali no cantinho e diz assim, sim, mas ela tem como me ajudar com uma cesta básica, não sei o que. Eu digo, olha, eu faço isso a minha vida inteira, porque é minha essência, eu sempre fiz isso. Eu não estou fazendo agora... Ação social. Ação social, ajudar as pessoas. A gente sempre tem. Quantas pessoas, eu tenho certeza, Luiz, eu vou te perguntar. Quantas pessoas te procuram para te pedir uma cesta básica, para te pedir uma ajuda? Várias. Assim? Muitas. Várias. Todos nós todos somos agentes políticos, nós todos somos agentes de transformação e nós todos ajudamos o nosso próximo. Recentemente nós entregamos aqui algumas. Aqui a gente fez uma ação, lá em Jardim Prazeres. A gente entregou algumas cestas básicas. E quantas a gente sempre está fazendo alguma coisa. Sendo que, na época eleitoral, na época da candidatura, é ilegal, é proibido. E aí como é que a gente vai fazer? Vou falar, olha gente, a gente precisa fazer a diferença, a gente vai ser diferente, a gente vai construir um futuro, a política pública e tal, fazer todo um discurso e depois você faz exatamente a mesma coisa que todo mundo faz. É o saco de cimento, é a cesta básica, é a ajudinha aqui, a ajudinha acolá, e aí você se torna igual. Isso. Pessoal que está assistindo a gente, quero deixar um recado para vocês. Semana passada, no outro podcast que a gente fez aqui com o nosso amigo Lito, né, a gente fez esse mesmo pedido e a gente também vai fazer esse pedido a vocês aqui hoje novamente. Você que é de Jabotão, que é patriota, estamos aqui hoje com a nossa amiga. Então, assim, ano que vem a eleição é um ano, né, da gente mudar Jabotão. Então não adianta a gente, como patriotas aqui do nosso município de Jabotão, a gente tá lutando, a gente lutou tanto por Bolsonaro lá em cima, né? A gente lutou tanto contra a volta, né, desse presidente que está aí hoje. E quando chega na hora da gente mudar o nosso município, a gente esquece tudo, né? Então, tá aí, nossa amiga Mila, ela já vem aí. Fala aí, Mila, suas redes sociais, o pessoal te seguir, acompanha teu trabalho. Mila_Aguiar com 2 R's no final. Mila_Aguiar. Isso aqui é Instagram? Instagram e o Facebook também é o mesmo. Mila Aguiar com 2 R's no final. Pronto, você então tá procurando a opção aí de Jabotão, uma pessoa de direita. Já vai conhecendo, né, a história, conhecendo então, os projetos. Segue nossa amiga Mila. Então é isso que eu falo. Mila, a gente como movimento de direita aqui em Jabotão, o único movimento do nosso município, a gente tem uma obrigação não só de ou lançar candidatos, né, ou lançar candidato do nosso movimento ou apoiar algum candidato, mas também como divulgar os candidatos. Sim. Tá entendendo? Porque assim, a gente quer realmente, se a gente tiver maioria, a gente vai lutar para ter maioria de candidatos realmente de direita. Sim. Né? A gente não quer ter um candidato de direita. A gente não quer ter um vereador de direita em Jabotão. Sim. A gente quer ter a maioria, né, Luiz? Só não, como se diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. A gente vai ter o nosso candidato, a gente vai ter o candidato do movimento, mas a gente vai correr muito para que a gente mude Jabotão de verdade. Incentivar, né? Incentivar para que vocês votem em candidato de direita. A gente vai ter o nosso, a gente vai divulgar o nosso candidato, só que também a gente vai dizer a vocês, ó, vocês não querem votar no nosso, mas votem no candidato de direita. Não venda voto, não, pelo amor de Deus. Apesar que quem é de direita não vende voto, né? Mas a gente tem que trabalhar muito isso, é a questão de mudar esse pensamento de quem... Porque assim, tem o eleitor de direita, tem o eleitor de esquerda e tem o eleitor que não é nem esquerda nem direita, mas na hora do voto, vota qualquer um assim, na verdade vota na maioria, vota em quem chegar, né? Chegar junto, né? Então assim, a gente tem que trabalhar essa educação política. Sim. E o movimento ele está aqui para isso.
para a gente trabalhar essa educação política dentro das comunidades principalmente, que é onde a maioria dos políticos de esquerda e que querem ganhar a eleição chegam. E a gente não quer ganhar a eleição desse jeito, a gente quer ganhar a eleição com propostas. O pessoal vota em consciência. Isso. Então, esse é um dos principais, esse é um dos objetivos do movimento. É conscientizar a população de Jaboatão. Porque não adianta quem fiscaliza o prefeito? Vereadores. Quem cria projetos? Vereadores. Então, ou a gente tem uma Câmara que realmente forte, que represente o povo, né? E que não só representar trabalha o povo com políticas públicas, mas também com as políticas ideológicas Sim. acho que a gente defende. Acredito. Então, por isso que a gente tem que ter esse trabalho de conscientização. E a gente tá aqui para isso também. Isso aí eu me lembrei quando ele tava falando. A gente foi lá na Câmara dos Vereadores, aí falar com um vereador. A gente tá fazendo aquele projeto lá, aquela rua, tal, não sei o que. Aí do nada ele mas se quando chegar na eleição, ele invoca. Se chegar na eleição, se não tiver o dinheiro da maconha da galinha, não vota em mim não. Não, um vereador disse isso, né? Pra gente, a gente não vai citar nome lógico, mas vai ver a mente do cara. Então ele não quer. É deste tamanho. É complicado. Ele não quer fazer uma conscientização. Ele estava invocado porque as pessoas estavam fazendo isso, mas ao mesmo tempo ele não estava preocupado em mudar. Eu não vou nem citar os projetos. Se eu citar os projetos, o povo que conhece já vai saber quem são os vereadores que eu estou falando. Então, não vou citar os projetos específicos, vou falar de forma geral, tá bom? Mas, o que a gente vê muito aqui em Jaboatão, principalmente? Vereadores que têm um projeto que não é social. É um projeto pessoal. E aí ele faz para a comunidade. Mas eu sempre falo isso, Williams, você que recebe esse projeto, você que é abençoado por esse trabalho que o vereador faz, que bênção, sim. Que coisa boa. Só que aqui, só nessa sala, ó, tá eu, tá Luiz, tá nossa amiga beneficia um, nos ajudando, não beneficia todo, né? Tá a Flavinha, tá meu filhote Matheus. E os outros? Isso. Fica só olhando com a boca aberta, esperando alguma coisa cair, que não vai cair. Cadê o vereador que, em vez de fazer alguma coisa específica por você, não vai atrás da política pública? Exemplo, de habitação. Isso. Não fala sobre política de habitação, mas ele faz vários trabalhos nesse sentido. Tá errado, porque a população ela não é composta por... Isso é chamado de política Não antiga. é nem 5% da população, que na verdade, se você pegar o mandato da pessoa e dividir as ações que ele faz, não é 5% do trabalho dele. O que vem acontecendo aqui no nosso município, na minha visão? Criou-se não vereadores de Jaboatão, mas vereadores de bairro. Também. Eu digo reduto, que o povo fala muito isso. Eu sou vereador do bairro. É meu reduto eleitoral. Que reduto? É o quê? É o boi que você bota num canto e vai tomar conta? Não, gente. A gente tem que cuidar de uma cidade. É uma cidade que precisa ser cuidada. E aí, isso, Mila, você cuida da cidade através de projetos. Exatamente. Quando você faz um projeto de lei, quando a lei é sancionada, toda a população vai ser beneficiada. Toda a população vai ter o acesso. Lógico que essa questão de você ter um garantido. projeto ali pessoal de vereador é bom. Sim, você faz, mas é como a gente estava falando antes. Ó, eu vou citar um exemplo. Na época da pandemia, quando começou e tudo, nós tivemos acesso, não foi eu quem fiz, mas eu tive acesso a um benefício, a gente distribuiu mais de 11 mil quentinhas através das minhas mãos, mas em momento nenhum eu usei isso na minha campanha. Eu não cheguei e disse, eu dei pra você, viu? Senão eu tinha ganhado. Eu dei pra você, vote em mim. Eu dei pra você. Não, mas chegou às minhas mãos e eu digo que a gente precisa ser canal de bênção. O que chega pra mim eu vou ter que repassar. Isso. Né? Se eu não passar, eu não tô fazendo o meu papel, eu não tô fazendo nada, nem como cristã, nem como... Eu digo muito isso, tem muita gente que se diz como cristão, que está no meio da política, mas na verdade ele não atua nem como político, nem como cristão. Muito menos como cristão. Então, assim, a gente precisa fazer com que a população receba aquilo que a gente tem acesso. E a gente tem que cavar o acesso, tem que cavar o espaço para que de fato a população receba. E aí você vê que muitos políticos, eles não se preocupam com a política pública em si. Ele não se preocupa com a saúde, mas ele tem uma ambulância para transportar o povo. E isso é saúde pública? Não. É muito bom? É muito bom. Só que ele já fazia isso antes de ser vereador. Por que ele não pode continuar fazendo como vereador? Continue com o projeto, mas que leve para Jaboatão todo, social. Né? Agora isso. Você vai trabalhar,
para que a saúde realmente funcione, para que as ambulâncias do município de fato existam e funcionem, para que a saúde pública ela ande com as próprias pernas, independente de mim. Para que vai servir então a minha ambulância que eu tenho hoje? Ali, querendo ou não, vai ser só mais um, só vai ser... Vai ser para me ajudar meu vizinho, Pronto, vai ser, isso. aí sim, é para ajudar as pessoas que estão ali na proximidade, né? Aí sim vai chegar um socorro mais imediato, mais rápido. Glória a Deus, amém, isso é muito bom. Só que quem não está junto de mim também precisa ser beneficiado. E aí quando eu botar uma política que eu for atrás, botar quente atrás do prefeito, para dizer, olha, a gente está sem ambulância no município, a gente precisa que o posto de saúde tal funcione, porque não está funcionando, precisa ter medicamentos, aí sim eu vou beneficiar uma população. Ô Mila, eu quero deixar até uma... A gente está falando dessa questão de vereadores e prefeitura. A gente, como movimento, a gente busca muito o apoio do município, né, Luiz? A gente vê algumas comunidades carentes e quando a gente recebe esse pedido das comunidades, a gente leva ao município. Só que assim, infelizmente, vem acontecendo uma situação muito chata que a maioria das coisas que a gente leva ao poder público municipal entra aqui e sai aqui. Inclusive tem uma situação, a gente fez um pedido à Prefeitura de Jaboatão, ano passado, para um mutirão que se chama Mais Jaboatão, para a comunidade de Jardim Prazeres. E esse mutirão ele foi no sábado, na quinta-feira, esse mutirão foi. Só que esse mutirão, quando chegou na comunidade, houve uma chuva tremenda. E aí foi cancelado o mutirão. E o que é que acontece? Já fazem 7 meses. De agosto para cá, 7 meses, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, 5 meses. De agosto para cá, a gente não teve resposta nenhuma do município. A gente já tentou reunião com o prefeito. A gente não está tendo acesso ao prefeito do município. Então, assim, a comunidade que a gente pediu, a comunidade de Jardim Prazeres, é uma comunidade muito carente, precisa desse serviço do município. Então, assim, teve até eu sou meio taxado eu fui e ainda sou taxado de... Eita, rapaz, eu esqueci o nomezinho de... Ai, Jesus, me ajude. É isso aí mesmo, depois tu lembra. Enfim, para muitos políticos, eles me taxam de... Você dá uma tala de você desentala. Que fica no pé. Não, na verdade, não é nem que fique no pé. É que muitos dizem que eu não espero. Muitos dizem que eu critico. Apressado, critico. Ansioso. Isso. Mas a verdade é que o povo necessita. Tem pressa. E, justamente, necessita, tem pressa. E quem está no poder público deve isso ao povo. Isso é obrigação. Eu ouvi da boca de um servidor, né, no próximo podcast, se não for resolvido isso, eu vou até citar o nome desse servidor aqui. Eu ouvi da boca de um servidor do município que ele não era empregado meu nem do povo. E eu disse a ele, você é empregado meu e do povo, porque somos nós que pagamos o imposto, que paga seu salário. Servidor público, ele já diz o nome, né? Ele é para servir. Na verdade, ele não é servidor público, né? Ele é um cargo comissionado. Mas ele está ali para... o cargo dele é para servir o povo. É um serviço então, público. ele disse isso e aí gerou um desconforto. Você é muito isso, você é muito aquilo. Eu digo, meu amigo, o povo necessita. O povo precisa disso. Não, mas não é assim. Eu digo, é como? Então é isso, a gente deixa, lógico que a gente está no outro tema aqui, né? Mas como a gente está falando do município, então a gente pede essa atenção hoje a quem é o prefeito da cidade, né? Quem está como prefeito da cidade, que é o prefeito Mano Medeiros. Olhe... Mano Medeiros, né? Medeiros. Não, Medeiros. Mano Medeiros. Vamos ver aqui. Não é possível que a gente errou o Mano nome do Medeiros é o ex-técnico de futebol. Meu Deus, Mila, que cabeça essa. Então, Mano Medeiros, que ele olhe realmente para as comunidades. Não, eu não tenho críticas a ele no momento. Quando tiver, se a gente tiver como movimento, eu como pessoa também, a gente, lógico que leva. Mas, assim, essa situação, prefeito, tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida porque nós, como movimento, nós representamos o povo, né? Somos um movimento que representamos o povo. E aí a gente, quando a gente vai... A gente já foi, acho que 5, 6 vezes já no complexo.
tentar uma reunião com o prefeito não consegue. Não foi Luiz? Luiz foi comigo. Então, assim, como é que a gente tem um prefeito na cidade que não tem acesso a ele? Né? Não sei se é culpa do prefeito, não sei se é culpa dos assessores, mas enfim, não estou aqui para culpar. A gente está aqui para querer levar a demanda da população. A demanda da população, que daqui a pouco faz um ano e nada. Então, só deixar esse desabafo que estava preso. E aí a gente tem que olhar 2024 vem aí, né? Com muito carinho, muita atenção. E Mila está aí à disposição para representar as mulheres. Se a gente tivesse um vereador aí que pudesse cobrar, a gente estaria cutucando ele para isso. Mas infelizmente a gente não tem, né? E hoje o movimento ele ainda não tem essa força, né? Mas a gente vai ter. Vai sim. Isso aí, Mila. Agradecendo mais uma vez aqui sua participação. Eu que agradeço demais. E estou aqui aprendendo. O podcast vai estar indo ao ar, pessoal. Vocês vão acompanhar. Fala aí mais uma vez suas redes sociais. @Mila Aguiar. E o nosso é direita.jaboatão. Então, valeu. Esse foi mais um Luiz, fala teu Instagram pro pessoal seguir, Luiz. Quem quiser seguir meu pessoal, né? Luiz Adriano PE, tá lá também no Instagram. E o meu é William Gonçalves com 3S. Pronto, com 3S. Pra não misturar. É diferenciado. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma coisa, Mila. Eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, Direita Jaboatão, dizer que mais uma vez contem comigo, a gente tá aqui junto, realmente, para fazer a diferença, para estar junto, para estar cobrando, para estar movimentando o município. Né, eu acho que a gente está falando aqui especificamente de Jaboatão, mas na verdade, né, de forma geral, o Estado a gente precisa contribuir e fazer, como a gente falava, né, que nós possamos mudar a cultura, possamos mudar pensamentos que na verdade, que estão perdidos, que precisam, que a gente precisa chegar junto mesmo, para que venha entender realmente o que é um movimento de direita, que não é só oba-oba, que não é só um movimento que está passando, pelo contrário, é algo que está crescendo e vai crescer mais e vai se fortalecer, seja nas eleições para conselho tutelar, seja nas eleições a nível municipal, estadual, federal, mas a gente vai ficar e vai crescer sim, porque é necessário, porque se faz necessário e nós passamos muito tempo calada. A direita se calou por muitos anos, muito tempo. Mas agora acordou, acordou, despertou e acabou. Não tem esse negócio. O gigante acordou. O gigante acordou de vez, finalmente. Mas agradecer muito pela oportunidade. E desculpa aí se a gente falou alguma besteira, pedir ao povo aí, vai entendendo a gente tá aqui aprendendo. Né? Cada dia a gente aprende muito. Eu tenho aprendido com livros, agora com o Luiz também, um pouquinho daí que a gente já veio compartilhando essa semana. E quero dizer a vocês, contem comigo, né, como pessoa, como candidata, se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, eu sempre coloco isso, né, na frente aí. E quero agradecer também a Flavinha, que veio aqui me acompanhando. Eu disse, bora lá comigo, Flavinha, nós vamos. Flavinha também é do grupo de direita, forte ali, firme, tá sempre compartilhando no Instagram. Tá uma mulher de direita, né? Ali é, forte. E Matheus, meu filho, que veio comigo, né? Não posso deixar o bichinho, tá nada, tá ali no joguinho. Mas agradecer a vocês, Luiz, Williams, e que Deus possa os abençoar e que a gente possa crescer cada vez mais. Se mantenham assim, esse movimento tem muito a contribuir de fato no nosso estado. Amém, amém. Pessoal, na página do Instagram da gente, na bio, tem um link do nosso canal. Siga o nosso canal pra gente poder... Comenta, ajuda a gente aí, faz uma pergunta, compartilha. Se inscreve no canal, segue a página e tamo junto. Amém. Valeu, isso foi mais um Pod de Direita. Tamo junto. Tamo junto. Até mais.